E se o Apocalipse não fosse apenas o fim do mundo, mas o começo da revelação de tudo aquilo que Deus sempre anunciou? E se aquilo que muitos chamam de catástrofe fosse, na verdade, o momento em que a justiça divina se manifesta plenamente? Quando ouvimos a palavra Apocalipse, pensamos em destruição, medo, caos e desespero. Mas a Bíblia nos ensina algo muito mais profundo. A própria palavra significa revelação. Revelação de Jesus Cristo. Revelação do plano eterno de Deus. Revelação do juízo, sim, mas também da redenção. Vivemos dias de guerras, instabilidade, crises morais, colapso espiritual e confusão sobre a verdade. E a pergunta que ecoa no coração de muitos é: estamos vivendo os últimos tempos? Em Mateus 24, Jesus fala sobre sinais, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, e ele chama tudo isso de princípio das dores. Não é o fim imediato, mas o início de um processo, como contrações que antecedem um parto. Existe dor, existe tensão, mas existe também propósito. O livro de Apocalipse começa dizendo: revelação de Jesus Cristo. Não é a revelação do anticristo, não é a revelação do caos, não é a revelação do medo, é a revelação da soberania de Deus sobre a história. Nada está fora do controle divino. Cada selo aberto, cada trombeta tocada, cada evento descrito aponta para um Deus santo, justo e fiel às suas promessas. O Apocalipse não foi escrito para gerar pânico, mas para fortalecer a fé dos que permanecem firmes. Ele revela que o mal tem prazo, que a injustiça tem limite e que a verdade prevalecerá. Fala de juízo, mas também fala de esperança. Fala de tribulação, mas também fala de vitória. Fala de perseguição, mas também fala de perseverança dos santos. Talvez a pergunta não seja apenas como será o Apocalipse, mas estamos preparados espiritualmente para aquilo que Deus já revelou em sua palavra? Porque antes de eventos cósmicos, há uma realidade espiritual acontecendo agora, e é justamente aí que precisamos prestar atenção. Mas antes de continuarmos, confira por um instante se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos apresentar uma sequência de conteúdos muito poderosos, preparados para fortalecer a sua fé e trazer mais entendimento sobre os mistérios revelados na Palavra de Deus. Agora, vamos lá. Quando Jesus, em Mateus 24, 6, 8, começa a descrever guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, ele não está fazendo sensacionalismo profético. Ele está ensinando, ele está preparando o coração dos discípulos para compreender a dinâmica espiritual da história. E o mais impressionante é a expressão que ele usa. Tudo isso é o princípio das dores. Não é ainda o fim, não é o colapso definitivo. É o começo de um processo que aponta para algo maior, mais profundo e inevitável dentro do plano soberano de Deus. Perceba o cuidado pastoral de Cristo. Ele não diz, entrem em pânico. Ele não diz, desesperem-se. Ele diz, vede, não vos assusteis. A primeira orientação diante do cenário global de conflitos e crises é vigilância espiritual e fé. Isso muda completamente a perspectiva. O que para o mundo é caos sem sentido, para o discípulo é sinal profético. O que para muitos é apenas crise geopolítica, para quem conhece a palavra, é parte de uma narrativa divina que já foi revelada. Guerras sempre existiram, é verdade. Fomes sempre aconteceram. Epidemias marcaram a história humana. Mas Jesus fala de uma intensificação, de um aumento gradual, de uma convergência de eventos que se tornam cada vez mais frequentes e mais globais. O termo que ele usa remete às contrações de parto. Quem já presenciou ou estudou esse processo sabe. As contrações começam mais espaçadas, menos intensas, quase administráveis. Mas à medida que o momento se aproxima, elas se tornam mais próximas, mais fortes, mais inevitáveis. Não indicam morte,
indicam nascimento, não apontam para o fim absoluto, mas para a transição de uma era. Essa analogia é profundamente espiritual. O princípio das dores não é apenas um conjunto de eventos externos, é um marco profético. É o anúncio de que a história humana caminha para um desfecho determinado por Deus. E isso nos obriga a olhar para o mundo com discernimento espiritual. Quando vemos instabilidade moral, relativização da verdade, inversão de valores, crescimento da violência, crises econômicas globais e uma sensação coletiva de insegurança, não estamos apenas diante de fenômenos sociológicos. Estamos diante de sinais que exigem vigilância, oração e alinhamento com os ensinamentos de Deus. Jesus também menciona que nação se levantará contra nação. No texto original, a ideia carrega o peso de conflitos étnicos, culturais e políticos. Não é apenas guerra territorial, mas divisões profundas na estrutura da sociedade. E quando observamos o cenário contemporâneo, percebemos como as tensões identitárias, ideológicas e religiosas se intensificam. Isso não significa marcar datas ou criar teorias conspiratórias. Significa reconhecer que a palavra de Deus descreve um processo progressivo. As pestes ou epidemias que ao longo da história devastaram populações inteiras também entram nesse contexto. Não como punição isolada, mas como parte do cenário de fragilidade humana. A fome, resultado de desequilíbrios econômicos, injustiça e colapso estrutural, revela como a criação geme. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, fala da criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma tensão cósmica. A natureza responde à desordem moral do homem. Terremotos e catástrofes naturais se tornam sinais visíveis de uma criação que não está em seu estado final de restauração. Mas é fundamental entender: Jesus não diz que esses eventos são o fim em si mesmos. Ele diz que são o começo. Isso muda a mentalidade. O princípio das dores aponta para um aumento gradual do caos, mas também para o avanço inevitável do plano divino. O reino de Deus não está ameaçado. A soberania do Senhor não está enfraquecida. Pelo contrário, cada evento confirma que a história não é aleatória. Existe direção, existe cumprimento profético, existe um roteiro espiritual sendo executado. E aqui entra uma palavra-chave para quem está acompanhando este vídeo: discernimento. O Apocalipse não é interpretado corretamente por quem vive distraído espiritualmente. Ele exige vigilância, santidade, arrependimento, perseverança. Jesus enfatiza que muitos seriam enganados. Falsos cristos, falsos profetas, discursos sedutores. O ambiente do princípio das dores é também um ambiente de confusão espiritual. Por isso, mais do que analisar notícias, é necessário aprofundar-se na palavra. Existe uma diferença entre viver informado e viver preparado. Muitos acompanham os acontecimentos globais com ansiedade, mas poucos observam esses sinais com espírito de oração. O princípio das dores é um chamado ao despertamento espiritual. É um convite para revisar prioridades. É uma convocação à fidelidade. Porque se as dores estão aumentando, significa que o processo está avançando. E note outro detalhe importante. Jesus fala desses sinais antes de mencionar perseguição intensa aos discípulos. Isso indica que o cenário se tornará progressivamente mais desafiador para quem decide viver segundo os ensinamentos de Deus. Valores bíblicos se tornam impopulares. A verdade se torna confrontadora. A fé genuína passa a ser testada. O princípio das dores não é apenas externo. Ele toca a estrutura da fé individual. Talvez você esteja se perguntando: então estamos vivendo esse princípio? A resposta mais honesta e bíblica é que desde a ascensão de Cristo, a humanidade já entrou nos últimos dias.
Mas existem intensificações históricas, existem ciclos de aceleração. O que Jesus descreve aponta para um crescendo, não é estático, é progressivo. E isso significa que o mundo não caminha para a estabilidade permanente antes do cumprimento total das profecias. Caminha para um clímax. O caos aumenta gradualmente. Essa é a direção narrativa ensinada por Cristo. Não é um colapso instantâneo, mas um cenário que se deteriora à medida que a humanidade insiste na autonomia longe de Deus. Quanto mais a sociedade rejeita princípios eternos, mais visível se torna a consequência espiritual dessa rejeição. O princípio das dores expõe a fragilidade dos sistemas humanos, expõe a limitação do poder político, expõe a incapacidade das estruturas econômicas de oferecer salvação verdadeira. E aqui está um ponto crucial para você refletir. O princípio das dores não é apenas um alerta sobre o mundo, é um alerta sobre o coração. Antes de analisar guerras e terremotos, precisamos perguntar: como está a minha fé? Como está a minha vigilância? Como está a minha comunhão com Deus? Porque o Apocalipse não é apenas sobre eventos externos, mas sobre fidelidade interna. À medida que as dores se intensificam, duas reações se tornam evidentes: medo ou fé, desespero ou perseverança. A palavra aponta para a perseverança dos santos, para a constância, para a firmeza inabalável. E isso nos prepara para o que vem depois. Porque se o princípio já revela tensão crescente, o próximo estágio desse processo profético apresenta elementos ainda mais definidos, mais estruturados e mais decisivos dentro da narrativa bíblica. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que já estamos vivendo esse princípio das dores? Escreva nos comentários, princípio das dores, se você entende que esses sinais estão se intensificando. Ou escreva, preciso vigiar, se este vídeo está despertando algo no seu espírito. E me diga, qual desses sinais mais chama sua atenção hoje? Porque o que vem a seguir na profecia não é apenas aumento de caos. É a organização desse caos em algo muito mais específico e estratégico. Quando Jesus descreve em Mateus 24, 6, 8, que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, e que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares, ele não está oferecendo um discurso apocalíptico para assustar multidões. Ele está respondendo a uma pergunta direta sobre o fim dos tempos. E a resposta começa de forma surpreendente. Tudo isso é o princípio das dores. Essa expressão carrega uma profundidade espiritual que muitas vezes passa despercebida. Cristo não chama esses acontecimentos de fim, mas de começo. Não é o encerramento da história humana, é o início de uma fase específica dentro do plano soberano de Deus. Existe algo muito importante aqui. Jesus separa o sensacionalismo da vigilância espiritual. Ele diz claramente para não ficarmos alarmados: vede, não vos assusteis. Isso é essencial. Porque quando falamos de guerras, conflitos globais, colapsos econômicos, epidemias e desastres naturais, a tendência humana é entrar em pânico ou em negação. Mas o ensino bíblico aponta para discernimento, fé e perseverança. O princípio das dores não é para gerar desespero, é para despertar consciência espiritual. Ao longo da história, sempre houve guerras. Desde os relatos mais antigos até os conflitos modernos, a humanidade convive com violência e disputas por poder. Mas o que Jesus aponta é um cenário de intensificação. Não apenas conflitos isolados, mas uma escalada de instabilidade global. A expressão rumores de guerras revela um clima constante de tensão. Mesmo quando não há combate direto, há ameaça, medo, preparação, corrida armamentista. Isso cria uma atmosfera permanente de insegurança. E quando observamos o cenário mundial,
percebemos como essa tensão se torna cada vez mais comum, mais frequente, mais integrada. Ele também fala de fomes. A fome não é apenas ausência de alimento, é reflexo de desequilíbrios profundos. É resultado de sistemas econômicos injustos, corrupção, má administração e também de catástrofes naturais. A fome revela fragilidade estrutural. Revela como a humanidade, apesar de todo o avanço tecnológico, ainda não consegue garantir sustento básico de forma equitativa. Isso é um sinal, não isolado, mas conectado a uma narrativa maior. As pestes, que podemos entender como epidemias e pandemias, também entram nesse contexto profético. Ao longo dos séculos, surtos devastaram populações inteiras. Mais recentemente, o mundo experimentou como uma doença pode parar nações, afetar economias e gerar medo coletivo. Isso mostra algo que a Bíblia já ensina. A humanidade não está no controle absoluto. Existe vulnerabilidade, existe limitação. O princípio das dores expõe essa fragilidade humana diante da soberania divina. E então, vêm os terremotos em vários lugares, catástrofes naturais que lembram que a criação ainda não está restaurada. A própria natureza reage. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala da criação gemendo como em dores de parto. Essa conexão é impressionante. Jesus usa a analogia das dores de parto, e Paulo reforça essa imagem ao dizer que a criação aguarda redenção. As contrações indicam que algo está para nascer. São dolorosas, são intensas, mas não são o fim da vida. São o processo que antecede uma nova realidade. A analogia das contrações é central para entender o princípio das dores. No início do trabalho de parto, as dores são mais espaçadas. Existe intervalo. Existe tempo de recuperação. Mas conforme o momento se aproxima, as contrações se tornam mais frequentes, mais fortes e mais inevitáveis. Essa progressão é o ponto-chave. Jesus não descreve um evento isolado, mas um aumento gradual. O caos não surge de uma vez. Ele cresce, ele se intensifica, ele se organiza em direção a um clímax. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Estamos atentos à progressão ou apenas reagindo a eventos isolados? O ensino bíblico não é para analisarmos cada crise como se fosse o fim imediato, mas para observarmos o padrão, a frequência, a intensidade, o alinhamento com o que já foi revelado nas Escrituras. O princípio das dores é um marco espiritual. É um sinal de que a história caminha para um desfecho determinado por Deus. Mas existe outro aspecto que muitas vezes é ignorado. O princípio das dores não afeta apenas o cenário externo, ele impacta a fé interna. Jesus continua o discurso alertando sobre engano espiritual, falsos profetas e esfriamento do amor. Isso significa que, à medida que o caos externo aumenta, a pressão espiritual também cresce. Valores são relativizados, verdades bíblicas são questionadas, a fidelidade é testada, o ambiente se torna espiritualmente desafiador. Perceba como isso exige vigilância. Não basta estar informado sobre notícias globais. É necessário estar enraizado na palavra de Deus. O princípio das dores é também um chamado ao arrependimento, à santidade, à perseverança. Ele revela que a estabilidade humana é temporária, mas o reino de Deus é eterno. Enquanto sistemas políticos entram em crise, a soberania divina permanece inabalável. Outro detalhe importante é que Jesus não apresenta esses sinais como surpresa para os discípulos. Ele os prepara antecipadamente. Isso mostra que Deus não age sem revelar seus planos. A profecia bíblica existe para fortalecer a fé, não para gerar confusão. Quando vemos guerras e terremotos, não devemos concluir que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, devemos lembrar que Ele já anunciou que isso aconteceria dentro de um processo específico. O caos aumenta gradualmente. Essa é a direção narrativa clara do texto bíblico. Não é estabilidade crescente,
não é harmonia global permanente antes do cumprimento profético. É intensificação de dores. E isso aponta para algo que ainda será revelado de forma mais concreta. O princípio prepara o terreno. Ele cria o cenário. Ele expõe a necessidade de algo ou alguém que traga solução aparente para a crise global. E aqui começa a surgir uma pergunta inevitável. Se o mundo entra em um ciclo de instabilidade crescente, qual será a resposta coletiva da humanidade? Quando conflitos se acumulam, economias se abalam e a insegurança se torna rotina, as pessoas naturalmente buscam liderança forte, direção centralizada, soluções rápidas. Esse ambiente de tensão constante prepara o coração das nações para aceitar propostas que prometam paz, estabilidade e unidade. Percebe como o princípio das dores não é apenas sobre sofrimento, mas sobre preparação? Preparação de cenário, preparação de mentalidade, preparação estrutural. É como se o mundo estivesse sendo conduzido a um ponto em que aceitará algo que, em tempos de estabilidade, talvez rejeitasse. E isso conecta diretamente com os próximos elementos proféticos que a Bíblia descreve com mais detalhes. Se você está entendendo essa progressão, escreva nos comentários discernimento espiritual. Se você percebe que o caos não é aleatório, mas parte de um processo profético, escreva: eu estou vigiando. Quero saber, quando você observa o mundo hoje, qual desses sinais mais confirma em seu coração que estamos vivendo tempos decisivos? Porque se o princípio das dores já revela a intensificação, o que vem a seguir não é apenas aumento de crise, mas a consolidação de uma liderança que se apresentará como resposta para esse cenário crescente de instabilidade. Se o princípio das dores prepara o cenário por meio do aumento gradual do caos, a Bíblia nos conduz a um ponto ainda mais específico dentro da narrativa profética: o surgimento de uma liderança que se apresentará como resposta para esse mundo instável. Em Apocalipse 13, João descreve uma besta que emerge do mar, enquanto em Daniel 7, o profeta vê 4 grandes impérios simbolizados por animais, culminando em um poder final diferente dos anteriores. Não estamos falando de um personagem fictício criado para histórias de terror religioso. Estamos falando de uma figura descrita com detalhes proféticos, que surge dentro de um contexto político real, em meio a nações fragilizadas e sistemas abalados. Daniel 7 revela que desse último sistema de poder surgirá um líder com características específicas. Ele falará palavras arrogantes, exercerá autoridade e terá influência sobre muitos. Apocalipse 13 amplia essa visão e descreve uma besta que recebe poder, trono e grande autoridade. A linguagem simbólica não elimina a realidade do que está sendo descrito. Pelo contrário, aponta para uma figura política global com capacidade de centralizar poder em escala inédita. O ambiente de guerras, crises econômicas, colapso moral e instabilidade prepara o coração das nações para aceitar alguém que prometa ordem, paz e estabilidade. É fundamental perceber que essa liderança não surge inicialmente como tirania declarada. A Bíblia indica que sua aparência será de solução, um discurso sedutor, uma proposta de unidade. Em um mundo cansado de conflitos e insegurança, alguém que fale de paz, reconstrução e cooperação internacional será visto como esperança. Essa é a força do engano espiritual. Ele não se apresenta como mal explícito, mas como alternativa aparentemente benéfica. O anticristo, termo usado em outras cartas do Novo Testamento para descrever aquele que se opõe a Cristo, representa exatamente isso: uma substituição. Não é apenas oposição frontal, mas uma tentativa de ocupar o lugar de autoridade e adoração que pertence somente a Deus. Apocalipse 13 descreve que toda a terra se maravilhará após a besta. Isso indica a admiração coletiva,
apoio popular, reconhecimento global. Não é um líder restrito a uma região isolada, mas alguém com alcance internacional. E aqui entra um ponto crucial. O contexto tecnológico e econômico atual torna possível algo que, em outras épocas, parecia distante. Comunicação instantânea, integração financeira global, sistemas digitais interligados. O texto bíblico fala de autoridade sobre tribos, povos, línguas e nações. Isso revela abrangência universal. Outro aspecto relevante é o sistema unificado econômico e religioso. A besta não age sozinha. Apocalipse 13 menciona uma segunda besta, frequentemente associada ao falso profeta, que promove a adoração da primeira. Isso indica uma parceria entre poder político e influência espiritual, religião e governo alinhados em torno de um centro comum de autoridade. A história já mostrou como alianças entre poder religioso e poder estatal podem moldar sociedades inteiras. Mas aqui, o texto aponta para algo ainda mais abrangente, com impacto global. A unificação econômica também é destacada de forma clara. O texto afirma que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Isso demonstra controle financeiro, participação no sistema condicionada à submissão. A marca da besta, descrita como sendo colocada na mão direita ou na testa, não deve ser reduzida a teorias superficiais. Ela simboliza algo mais profundo: lealdade, alinhamento e identificação com o sistema estabelecido. Na Bíblia, a testa e a mão representam pensamento e ação, ou seja, mente e prática submetidas à autoridade daquele poder. Perceba como isso conecta com o princípio das dores. Quando o caos aumenta, a população busca segurança. Quando economias entram em crise, as pessoas aceitam regulamentações mais rígidas se acreditarem que isso trará estabilidade. O ambiente de medo facilita a centralização de poder. E a narrativa bíblica indica que esse líder surgirá exatamente nesse cenário de instabilidade crescente, oferecendo respostas estruturadas para problemas globais. Daniel 7 também menciona que esse poder mudará tempos e leis. Isso sugere alteração de estruturas tradicionais, redefinição de valores e possível transformação de calendários ou sistemas estabelecidos. Existe um elemento de ousadia e autoridade que ultrapassa limites comuns. Ele não será apenas um administrador político, mas alguém que se posiciona acima de estruturas anteriores. Outro detalhe importante em Apocalipse 13 é que a besta recebe autoridade por determinado período. Isso revela algo essencial. Mesmo esse poder está sob soberania divina. Nada acontece fora do controle de Deus. O tempo é delimitado. A atuação é permitida por um período específico dentro do plano profético. Isso traz equilíbrio à compreensão. Não se trata de um poder autônomo absoluto, mas de uma permissão dentro de um cenário maior de juízo e prova. O discurso sedutor é um dos elementos mais perigosos. A Bíblia alerta sobre engano. Jesus já havia dito que muitos seriam enganados. O anticristo não convencerá apenas pela força, mas pela persuasão. Promessas de paz global, solução para conflitos históricos, reconstrução econômica, talvez até mesmo um discurso de tolerância e unidade religiosa. Em um mundo fragmentado, a ideia de unificação soa atraente. E aqui está o ponto sensível: discernimento espiritual. Como identificar engano quando ele se apresenta como solução? Como manter fidelidade quando a maioria celebra essa liderança? Apocalipse deixa claro que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida não se curvarão à adoração da besta. Isso significa que haverá pressão real, não apenas social, mas econômica. A marca da besta representa mais do que um símbolo físico. Representa a escolha de alinhar-se ao sistema dominante em troca de participação e segurança. O sistema unificado econômico e religioso cria um ambiente onde neutralidade se torna impossível.
ou à submissão ou à exclusão. Isso gera tensão espiritual intensa. O princípio das dores preparou o cenário. O surgimento dessa liderança consolida o processo. O caos que parecia desorganizado começa a ganhar direção estratégica. Aquilo que era apenas crise agora se transforma em estrutura. É interessante notar que Apocalipse 13 também menciona sinais e prodígios realizados pela segunda besta, com o objetivo de convencer as pessoas. Isso indica manifestação de poder sobrenatural associado ao engano. Não é apenas política. Existe dimensão espiritual ativa. O conflito não é apenas geopolítico, é espiritual. A batalha pela adoração é central na narrativa bíblica. À medida que analisamos esse quadro, percebemos que a progressão é lógica dentro da profecia. Instabilidade gera desejo por ordem. Ordem concentrada gera centralização. Centralização exige lealdade. Lealdade se transforma em adoração. E adoração direcionada ao homem no lugar de Deus é o ápice do engano. Agora eu quero que você reflita profundamente. Você acredita que o mundo caminha para uma centralização global de poder? Escreva nos comentários discernimento se você entende que precisamos de vigilância espiritual. Se você acredita que a fidelidade será testada de forma intensa, escreva eu permanecerei firme. E me diga, você enxerga hoje movimentos em direção a um sistema cada vez mais integrado economicamente e politicamente? Porque se o princípio das dores prepara o terreno e essa liderança consolida o sistema, o próximo estágio dessa narrativa profética revelará como essa estrutura afetará diretamente aqueles que escolhem permanecer fiéis aos ensinamentos de Deus. Quando observamos a progressão profética apresentada nas Escrituras, percebemos que o cenário de instabilidade descrito por Jesus prepara algo ainda mais estruturado. O livro de Daniel, no capítulo 7, apresenta uma visão simbólica de impérios que se levantam ao longo da história, culminando em um último poder diferente dos anteriores. Já em Apocalipse 13, João descreve uma besta que emerge com autoridade global, recebendo poder, trono e grande influência. Esses textos não falam de uma liderança comum, mas de uma figura política global que surge em um contexto específico. Um mundo cansado do caos, sedento por estabilidade e disposto a aceitar centralização em troca de segurança. Daniel vê 10 chifres, representando reinos ou líderes, e de entre eles surge outro chifre pequeno que cresce, fala palavras arrogantes e exerce domínio. Apocalipse amplia essa descrição, mostrando que essa liderança terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Isso aponta para alcance mundial. Não é uma figura regional, mas alguém com influência internacional. E aqui entra um ponto fundamental. Nunca na história houve tanta interconectividade entre nações como hoje. Sistemas econômicos interligados, comunicação instantânea, alianças multilaterais. O cenário global permite que uma liderança com discurso estratégico alcance massas em escala planetária. Mas a Bíblia deixa claro que essa liderança não surge com aparência de opressão inicial. Pelo contrário, ela se apresenta como solução. O discurso será sedutor, convincente, articulado. Em um mundo fragmentado por guerras e crises econômicas, alguém que prometa paz, estabilidade financeira, reconstrução estrutural e unidade internacional será visto como esperança. Esse é o ponto delicado do engano espiritual. Ele não começa com tirania explícita, mas com promessas de ordem e progresso. A aparência de paz é o que abre portas para a aceitação. Apocalipse 13 afirma que toda a terra se maravilhará após a besta. Isso indica admiração coletiva, não apenas obediência forçada, mas apoio voluntário inicial. A população reconhecerá nessa figura uma alternativa aos conflitos prolongados. E aqui percebemos como o princípio das dores prepara o coração das nações.
O medo constante cria terreno fértil para discursos fortes. A insegurança prolongada gera desejo por autoridade centralizada. Quando sistemas falham repetidamente, a população passa a confiar menos em estruturas fragmentadas e mais em liderança consolidada. Esse é o momento em que o conceito de poder centralizado ganha força. O anticristo, como figura descrita nas Escrituras, representa essa concentração inédita de autoridade política, econômica e ideológica. Daniel fala que ele intentará mudar tempos e leis. Isso indica alteração de estruturas fundamentais, redefinição de normas e possível reconfiguração cultural. Não se trata apenas de governar, mas de moldar mentalidades. Controle ideológico se torna parte do sistema. Apocalipse também descreve uma segunda besta, associada ao falso profeta, que promove a adoração da primeira. Aqui vemos a união entre poder político e influência espiritual. O sistema não será apenas administrativo, mas também religioso. A adoração se torna elemento central. O texto deixa claro que essa liderança buscará algo além de obediência civil. Buscará lealdade espiritual. Essa é a essência do conflito bíblico. Desde o início das Escrituras, a batalha é sobre adoração. Quem ocupa o centro? Deus ou o homem? O sistema unificado econômico também é descrito de forma detalhada. A passagem afirma que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Isso revela controle financeiro direto. Participação econômica condicionada à submissão. A marca, colocada na mão direita ou na testa, carrega simbolismo profundo. Na tradição bíblica, a testa representa pensamento, convicção, mente. A mão representa ação, prática, trabalho. Ou seja, o sistema exigirá alinhamento ideológico e comportamental. Não será apenas uma formalidade externa, mas identificação completa com a estrutura estabelecida. Quando falamos de controle ideológico, precisamos entender que ele não ocorre apenas por imposição. Ele se constrói por narrativa, educação, cultura, mídia, discurso político. A Bíblia indica que haverá sinais e prodígios realizados para convencer as pessoas. Isso aponta para persuasão em larga escala. O engano não será superficial, mas sofisticado. Por isso, discernimento espiritual se torna a palavra-chave nesse contexto. Outro aspecto relevante é que Apocalipse afirma que esse poder é permitido por determinado período. Isso revela que, apesar da aparência de domínio absoluto, tudo ocorre dentro da soberania divina. O tempo é limitado. A autoridade é concedida temporariamente. Isso não diminui a intensidade do cenário, mas reforça que Deus permanece no controle da história. À medida que o sistema se consolida, neutralidade se torna impossível. Ou a pessoa se alinha ao sistema, ou enfrenta a exclusão. A pressão econômica cria um ambiente onde decisões espirituais têm consequências práticas. Isso intensifica o teste de fidelidade. O surgimento do anticristo não é apenas evento político, é prova espiritual. É o momento em que lealdades ocultas se tornam visíveis. Perceba como a progressão é coerente. Primeiro, princípio das dores, caos crescente. Depois, surgimento de liderança carismática com discurso de paz. Em seguida, consolidação de sistema unificado econômico e religioso. E então, exigência de submissão por meio da marca. Cada etapa é conectada. Cada fase prepara a próxima. Daniel 7 também menciona que os santos seriam entregues nas mãos desse poder por um tempo específico. Isso indica perseguição real. A fidelidade será testada sob pressão institucional. O ambiente cultural será moldado para favorecer o sistema dominante. A verdade bíblica poderá ser rotulada como resistência ou intolerância. O conflito não será apenas físico, mas moral e espiritual. O controle ideológico funciona quando redefine o que é aceitável.
Quando valores são invertidos gradualmente, a população se adapta. Esse processo pode ser sutil. A centralização de poder não ocorre da noite para o dia. Ela se constrói sobre crises sucessivas, sobre necessidade de regulamentação, sobre acordos multilaterais. E quando o sistema estiver consolidado, a submissão será apresentada como requisito para a participação social plena. É aqui que a profecia se torna profundamente prática. Não é apenas previsão de eventos futuros, mas alerta para a vigilância presente. Se o sistema exigirá alinhamento total, como está nossa fidelidade hoje? Se a pressão econômica será instrumento de controle, onde está nossa confiança? A Bíblia não apresenta essas revelações para gerar medo, mas para fortalecer perseverança. Agora pense comigo. Você acredita que o mundo caminha para maior centralização política e econômica? Você percebe como crises globais criam oportunidades para expansão de autoridade? Escreva nos comentários vigilância espiritual. Se você entende que precisamos estar atentos. Se você acredita que fidelidade a Deus será essencial nos dias decisivos, escreva firme na fé. Quero saber sua percepção. Você enxerga sinais de integração global cada vez mais intensa? Porque se o sistema já começa a se delinear, o próximo passo dessa narrativa profética revelará como esse poder afetará diretamente aqueles que se recusarem a se curvar. E é exatamente nesse ponto que a tensão espiritual atinge um novo nível. Se o surgimento dessa liderança global consolida um sistema centralizado de poder político, econômico e ideológico, a Bíblia nos conduz a uma fase ainda mais intensa dentro da narrativa profética. Aquilo que Jesus chamou, em Mateus 24, 21, de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Essa declaração não é simbólica no sentido de minimizar sua gravidade. Pelo contrário, ela enfatiza a singularidade histórica. Não se trata apenas de um período difícil, é um tempo sem precedentes, tanto em escala quanto em profundidade. Apocalipse, especialmente dos capítulos 6 ao 16, descreve essa fase por meio de 3 sequências progressivas: os selos, as trombetas e as taças. Essa estrutura revela algo essencial. Os julgamentos não são caóticos ou aleatórios. Eles seguem uma progressão. Há uma ordem, há uma intensificação. Isso mostra que a grande tribulação não é simplesmente o mundo colhendo consequências naturais de suas escolhas, mas um período específico dentro do plano soberano de Deus, onde juízo e justiça se manifestam de maneira aberta. Quando o Cordeiro começa a abrir os selos em Apocalipse 6, vemos os famosos 4 cavaleiros: conquista, guerra, fome e morte. Esses elementos já estavam presentes no princípio das dores, mas aqui assumem proporções amplificadas. O que antes era sinal, agora se torna intensificação. A morte alcança uma parcela significativa da população. A escassez se torna mais severa. A violência se espalha de forma mais abrangente. E então surge um detalhe crucial: o clamor das almas dos mártires debaixo do altar, pedindo justiça. Isso revela que, paralelamente aos juízos, há perseguição ativa contra os fiéis. A grande tribulação não é apenas crise ambiental ou econômica, é conflito espiritual exposto. A perseguição aos que permanecem leais aos ensinamentos de Deus se intensifica. O sistema consolidado anteriormente não tolera resistência. E aqui vemos o cumprimento do que Jesus advertiu: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A fidelidade deixa de ser algo apenas interno e passa a ter consequências públicas. À medida que as trombetas soam em Apocalipse 8 e 9, os julgamentos se expandem para a natureza e para a estrutura do mundo. Parte da vegetação é destruída, águas são afetadas, a escuridão parcial. Esses eventos têm linguagem simbólica forte, mas comunicam algo real.
impacto sobre os recursos essenciais da vida. O que sustentava a estabilidade começa a ruir. Mas note um detalhe importante. Muitas vezes o texto menciona frações, como um terço. Isso indica que mesmo em meio ao juízo, ainda há espaço para arrependimento, ainda há limite, ainda há misericórdia. Entretanto, o texto também afirma repetidamente que as pessoas não se arrependeram de suas obras. Esse ponto é fundamental para compreender a grande tribulação como juízo moral. Não é apenas desastre natural, não é apenas catástrofe ecológica. É resposta divina à persistência no pecado, à idolatria, à violência, à injustiça. O coração humano, mesmo diante de sinais claros, continua endurecido. Isso revela a profundidade da rebelião espiritual. Quando chegamos às taças em Apocalipse 16, os julgamentos se tornam mais diretos e mais intensos. Diferente das trombetas, aqui não vemos mais frações. A aflição é abrangente. As águas se tornam sangue. Há dores intensas, trevas sobre o reino da besta. A linguagem é forte porque a realidade é grave. A grande tribulação é a exposição máxima do conflito entre santidade divina e rebeldia humana. Mas existe algo extremamente importante que não pode ser ignorado. Cada julgamento é precedido por declaração da justiça de Deus. O texto afirma que seus juízos são verdadeiros e justos. Isso significa que não se trata de vingança impulsiva, mas de justiça moral. A Bíblia ensina que Deus é paciente, mas também é justo. Ao longo da história, houve advertências, profetas, oportunidades de arrependimento. A grande tribulação representa o momento em que a paciência divina dá lugar à execução da justiça. Ao mesmo tempo, vemos proteção espiritual sobre aqueles que pertencem a Deus. Em Apocalipse 7, há a visão dos selados. Em meio ao caos, Deus conhece os seus. Isso não significa ausência de sofrimento, mas presença de propósito. A fidelidade é testada, mas não é ignorada. O sofrimento dos fiéis não é invisível. Ele é registrado no céu. É essencial compreender que a grande tribulação não é apenas intensificação de eventos naturais. É juízo moral sobre um sistema que escolheu rejeitar a soberania divina. A união entre poder político e religioso anteriormente estabelecida encontra aqui sua consequência. O mundo que celebrou a autonomia agora enfrenta a realidade da justiça. A idolatria do sistema é confrontada. E observe como a progressão se mantém coerente. Princípio das dores, consolidação de liderança global, centralização de poder, exigência de submissão e então juízo progressivo. Cada etapa conecta-se à anterior. Não há ruptura narrativa, há desenvolvimento. A perseguição aos fiéis também se torna mais evidente. Aqueles que se recusam a adorar a besta enfrentam exclusão e sofrimento. A fidelidade deixa de ser confortável. A fé se torna resistência ativa. E aqui está um ponto profundamente espiritual. A tribulação revela quem realmente pertence a Deus. Não é momento de fé superficial, mas de convicção profunda. Ao longo de Apocalipse 6 a 16, há também cenas no céu que mostram adoração contínua. Enquanto na terra há caos e juízo, no céu há proclamação da santidade de Deus. Isso cria um contraste poderoso. A grande tribulação não é ausência de Deus, mas manifestação de sua justiça e de sua autoridade. À medida que os julgamentos se intensificam, o cenário se aproxima de um ponto decisivo. As nações se reúnem. Há a preparação para um confronto final. O sistema que parecia invencível começa a revelar fragilidade diante do agir direto de Deus. A tensão atinge nível máximo. O mundo experimenta sofrimento sem precedentes, não apenas físico, mas espiritual. Agora eu quero que você reflita comigo. Você acredita que a humanidade está preparada para enfrentar juízo moral?
Escreva nos comentários justiça divina, se você entende que Deus é santo e justo. Se você acredita que a fidelidade será essencial em tempos de tribulação, escreva perseverança dos santos. E me diga, ao pensar na grande tribulação, o que mais chama sua atenção, os julgamentos ou a perseverança dos fiéis? Porque se esse período representa o auge do sofrimento e do juízo progressivo, o que vem a seguir será a resposta definitiva de Deus ao sistema que se levantou contra ele. E é exatamente aí que a narrativa alcança um ponto ainda mais decisivo. Se até aqui vimos guerras, colapso de sistemas, liderança global, perseguição e juízo progressivo, agora precisamos entender algo ainda mais profundo. Nada disso começa apenas na esfera política ou econômica. Antes de qualquer evento histórico visível, existe uma realidade espiritual que sustenta, influencia e direciona esses acontecimentos. Apocalipse 12 abre uma janela para essa dimensão invisível e revela algo que transforma completamente nossa percepção da história. Há uma guerra espiritual acontecendo. O capítulo começa com uma visão simbólica poderosa. Uma mulher, um filho e um grande dragão vermelho. O texto identifica claramente o dragão como a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Aqui não estamos falando de metáfora vazia. Estamos falando da revelação bíblica sobre a origem espiritual do conflito que atravessa séculos. O filho que nasce é aquele que regerá as nações com vara de ferro, uma referência clara ao Messias. Ou seja, o centro da batalha sempre foi Cristo. Apocalipse 12 descreve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. Essa imagem revela que o conflito não é apenas humano. Existe oposição espiritual organizada. Satanás não age sozinho. Há uma estrutura de rebelião. E o texto afirma que ele é lançado à terra. Isso é fundamental para entender a intensificação dos acontecimentos que vimos anteriormente. Quando o texto diz que o dragão foi expulso e lançado à terra, também declara: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Perceba a conexão. A grande tribulação não é apenas juízo moral de Deus, também é manifestação da ira do inimigo. Existe uma convergência de justiça divina e fúria satânica. O sistema político descrito em Apocalipse 13 não surge isoladamente, ele é energizado espiritualmente. A besta recebe poder do dragão. Isso significa que por trás da figura política existe influência espiritual direta. Essa revelação muda completamente nossa leitura da história. Guerras não são apenas disputas territoriais. Perseguições não são apenas decisões ideológicas. A Bíblia ensina que a história visível é reflexo de uma batalha invisível. Paulo já havia dito em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Apocalipse 12 confirma isso de forma dramática. Quando Satanás é lançado à terra, o texto diz que ele persegue a mulher e faz guerra contra o restante da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso revela claramente o alvo do conflito: fidelidade. A guerra espiritual não é abstrata. Ela se manifesta na tentativa de destruir, calar ou corromper aqueles que permanecem leais aos ensinamentos de Deus. E aqui está um ponto crucial para quem acompanha essa narrativa. Se existe uma dimensão espiritual por trás dos eventos históricos, então não podemos analisar o cenário apenas com lentes políticas ou sociológicas. Precisamos de discernimento espiritual. A centralização de poder, o controle ideológico, a perseguição, tudo isso é parte de algo maior. Existe uma disputa por adoração, por lealdade, por autoridade. Apocalipse 12 também declara que Satanás é o acusador dos irmãos, aquele que os acusa dia e noite diante de Deus. Isso revela outra faceta da batalha invisível: acusação e intimidação espiritual.
O conflito não acontece apenas externamente, mas também internamente, na consciência, na fé, na perseverança. A pressão não é apenas econômica ou social, mas espiritual. O texto afirma que os fiéis o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e que não amaram suas vidas até a morte. Essa é uma das declarações mais profundas do livro. A vitória não vem por força política, nem por resistência armada, mas por fidelidade espiritual. O sangue do Cordeiro representa redenção. A palavra do testemunho representa convicção pública. A disposição de enfrentar sofrimento revela a prioridade eterna. Isso significa que, enquanto o mundo observa conflitos externos, o céu enxerga uma batalha por almas. Cada evento histórico é, em última instância, parte de uma disputa espiritual mais ampla. O surgimento de sistemas opressivos não é apenas estratégia humana, mas reflexo de influência invisível. O endurecimento de corações, a rejeição da verdade, a perseguição aos santos, tudo isso se encaixa nessa dimensão. É importante também perceber que Apocalipse 12 não apresenta Satanás como igual a Deus. Ele é expulso, ele é derrotado, ele sabe que seu tempo é curto. Isso mostra limitação, mostra que, apesar da intensidade da batalha, o resultado final já está determinado. A ira dele aumenta exatamente porque sua derrota é certa. Isso explica a intensificação do conflito nos últimos tempos. A ideia de que a história visível é reflexo de uma batalha invisível nos leva a uma reflexão profunda. Quando vemos crescimento de perseguição religiosa, quando observamos tentativas de silenciar a fé, quando percebemos avanço de ideologias que confrontam princípios bíblicos, não estamos apenas diante de mudanças culturais. Estamos diante de manifestações dessa guerra espiritual. E isso nos chama a vigilância constante. Não basta analisar estratégias humanas, é necessário fortalecer vida de oração, estudo da palavra, comunhão com Deus. A resistência espiritual não se constrói apenas com argumentos, mas com convicção fundamentada na verdade revelada. Outro detalhe importante é que Apocalipse 12 funciona como um pano de fundo explicativo para os capítulos seguintes. Ele revela a origem espiritual do sistema da besta. Ele mostra que a perseguição não é acidente, mas parte de uma ofensiva específica contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Isso aprofunda nossa compreensão da grande tribulação. Não é apenas sofrimento aleatório, é guerra direcionada. Quando o dragão percebe que não pode destruir o plano de Deus diretamente, ele volta sua fúria contra os fiéis. E isso demonstra estratégia, demonstra foco. A batalha invisível se torna visível através de pressão histórica. E quanto mais nos aproximamos do clímax profético, mais evidente se torna essa tensão espiritual. Pense comigo, se há uma guerra invisível influenciando sistemas visíveis, como você tem se preparado espiritualmente? Você acredita que eventos globais têm dimensão espiritual? Escreva nos comentários "Batalha Espiritual" se você reconhece essa realidade. Se você entende que a fidelidade é nossa arma principal, escreva "Pelo sangue do Cordeiro". Quero saber, você já percebeu momentos em que conflitos externos pareciam ter raiz mais profunda do que simplesmente política? Porque se o conflito espiritual invisível explica a origem do sistema que se levantou e da perseguição que se intensificou, o próximo movimento dentro dessa narrativa revelará como esse sistema aparentemente invencível começará a enfrentar seu próprio colapso diante da justiça e da soberania definitiva de Deus. Depois de entendermos que existe uma batalha espiritual invisível por trás dos acontecimentos históricos, Apocalipse 17 e 18 nos conduzem a um dos momentos mais impactantes de toda a narrativa profética: a queda da Babilônia. E aqui é fundamental compreender algo com clareza bíblica e discernimento espiritual.
Babilônia, nesse contexto, não é apenas uma cidade geográfica. Ela representa um sistema, um modelo civilizacional. Uma estrutura global construída sobre rebelião contra Deus, sedução espiritual, poder centralizado e corrupção moral. Desde o Antigo Testamento, Babilônia carrega esse simbolismo. Foi o império que destruiu Jerusalém, que levou o povo ao exílio, que representou arrogância e autossuficiência humana. Em Apocalipse, essa imagem é ampliada. João vê uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, sentada sobre uma besta. Ela tem na mão um cálice cheio de abominações. O texto a chama de Babilônia a Grande, mãe das prostituições e abominações da terra. Essa linguagem é forte porque a realidade espiritual é grave. Essa Babilônia simboliza um sistema mundial corrupto que une poder político, influência religiosa e domínio econômico. Não é apenas governo, não é apenas comércio. É uma estrutura integrada que molda cultura, pensamento, valores e comportamento coletivo. É o ápice da civilização construída sem Deus, mas cheia de aparência de prosperidade. Apocalipse 17 mostra que essa mulher está embriagada com o sangue dos santos. Isso revela perseguição. O sistema não é neutro espiritualmente. Ele se opõe à fidelidade, sufoca a verdade, persegue aqueles que não se alinham. E aqui vemos a continuidade do conflito espiritual que já analisamos. A batalha invisível se manifesta por meio de um modelo civilizacional visível, que promove idolatria, imoralidade e orgulho. Mas algo começa a acontecer. O mesmo sistema político que sustentava essa estrutura começa a voltar-se contra ela. O texto afirma que os próprios reis que a apoiavam passarão a odiá-la e a destruí-la. Isso revela instabilidade interna. Um sistema construído sobre ambição e poder acaba sendo corroído por sua própria natureza. O mal não é sustentável eternamente. A corrupção contém em si mesma o germe do colapso. Quando chegamos ao capítulo 18, vemos a declaração clara: caiu a grande Babilônia. Essa repetição enfatiza certeza e completude. O que parecia inabalável começa a ruir. E aqui está um ponto essencial para entender a dimensão dessa queda. Não é apenas crise econômica, não é apenas mudança política. É juízo divino sobre um modelo civilizacional que se exaltou contra Deus. A descrição do colapso é detalhada. Mercadores choram, reis lamentam, marinheiros se desesperam. A economia global entra em colapso. A lista de produtos mencionados inclui ouro, prata, pedras preciosas, tecidos finos, especiarias, animais e até mesmo corpos e almas de homens. Essa expressão final é impactante. Mostra que o sistema transformou pessoas em mercadoria, reduziu vidas a números, comercializou dignidade humana. A prosperidade não era apenas riqueza legítima, mas exploração. Esse é um ponto profundamente atual. Babilônia não é apenas uma cidade futura específica, é o retrato de uma civilização baseada em consumismo desenfreado, materialismo, luxúria e autossuficiência. Um sistema onde sucesso financeiro substitui valores espirituais, onde cultura celebra aquilo que Deus chama de pecado, onde poder econômico dita moralidade. Quando o texto descreve os lamentos, percebemos algo revelador. Os reis e comerciantes choram não por arrependimento, mas por perda de lucro. Eles dizem, ai, ai da grande cidade, porque em uma hora veio a sua condenação. O choque não é moral, é financeiro. Isso expõe o coração do sistema. A dor não é pela injustiça praticada, mas pela prosperidade perdida. A queda da Babilônia é súbita. O texto enfatiza a rapidez. Em uma hora. Isso demonstra fragilidade estrutural. O que levou anos para ser construído pode colapsar rapidamente quando a base é corrupção. A ilusão de estabilidade desaparece.
a confiança em riqueza revela-se vazia. O modelo civilizacional que parecia invencível mostra sua verdadeira natureza, temporária. Mas há outro contraste poderoso. Enquanto na terra há lamento, no céu há celebração. Apocalipse 18 termina com uma convocação. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas. Isso mostra que a queda da Babilônia não é tragédia para o reino de Deus, mas manifestação de justiça. A opressão que durou tempo determinado chega ao fim. A perseguição encontra resposta. É importante perceber que essa queda não acontece isoladamente. Ela é consequência da progressão que vimos: centralização de poder, perseguição aos fiéis, juízo progressivo, guerra espiritual. Babilônia é o ápice desse sistema consolidado. Sua queda representa o início do desmantelamento completo da estrutura que se levantou contra Deus. Quando analisamos o conceito de modelo civilizacional, entendemos que Babilônia é mais do que geografia. É mentalidade, é cultura, é sistema econômico que prioriza lucro acima da justiça. É estrutura política que exalta o homem como autoridade suprema. É ambiente espiritual que promove idolatria disfarçada de progresso. E aqui está o ponto que nos confronta pessoalmente. Babilônia não começa apenas em governos distantes. Ela se manifesta em valores cotidianos, no amor excessivo ao dinheiro, na busca por status acima da santidade, na normalização do pecado. A profecia não é apenas sobre futuro global, mas sobre escolha individual de alinhamento. À medida que a Babilônia cai, o mundo percebe que a segurança baseada em riqueza e poder era ilusória. O sistema que oferecia identidade, prosperidade e influência desmorona. O colapso econômico expõe dependências. O colapso cultural revela vazio espiritual. O colapso político mostra limitação humana. E se o sistema que dominava comércio, cultura e poder entra em colapso, o que resta? Essa é a pergunta que começa a ecoar. Porque a queda da Babilônia não é o fim da narrativa, mas a preparação para algo ainda maior. O cenário está sendo limpo. A estrutura que se opôs a Deus está sendo removida. A tensão aumenta. O conflito se aproxima de seu clímax definitivo. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que Babilônia representa um sistema que já começa a se manifestar na cultura atual? Escreva nos comentários modelo civilizacional. Se você entende que essa profecia vai além de uma cidade literal. Se você acredita que riqueza sem Deus é frágil, escreva justiça divina prevalece. E me diga, o que mais chama sua atenção nessa queda, o colapso econômico ou o contraste entre lamento na terra e celebração no céu? Porque se o sistema que parecia inabalável já começou a cair, o próximo evento dentro dessa narrativa revelará quem realmente tem autoridade final sobre as nações e sobre a própria história. Depois de vermos o colapso da Babilônia, o silêncio que se instala não é apenas o silêncio de cidades destruídas ou mercados vazios. É um silêncio carregado de expectativa. Porque quando o sistema que parecia invencível cai, quando o poder humano revela sua fragilidade, quando a arrogância civilizacional é exposta, a pergunta inevitável surge: e agora? É exatamente nesse ponto que o texto de Apocalipse 19 nos conduz ao momento mais aguardado de toda a narrativa profética, a volta de Cristo. Até aqui, acompanhamos juízos, conflitos espirituais, perseguições, o surgimento da besta, o domínio ideológico, a sedução política e o colapso moral. Mas em Apocalipse 19, o foco muda completamente. O céu se abre. Não é metáfora vaga, não é linguagem de fuga espiritual. João descreve algo objetivo, direto, avassalador. Vi o céu aberto. E o que ele vê não é um símbolo abstrato, mas uma pessoa. Cristo aparece, não mais como o servo sofredor de Isaías 53,
não mais como o cordeiro levado ao matadouro, mas como rei e juiz. Isso é essencial entender dentro do contexto bíblico. Na primeira vinda, Jesus veio em humildade. Nasceu em manjedoura, viveu entre os pobres, foi rejeitado, traído, crucificado. A cruz foi o ápice do amor sacrificial. Mas a segunda vinda não repete esse cenário. Apocalipse 19 apresenta Cristo montado em um cavalo branco, símbolo de vitória e autoridade. Seus olhos são como chama de fogo, penetrantes, reveladores, julgadores. Sobre sua cabeça há muitos diademas, sinalizando soberania plena. Ele não divide governo com ninguém. Ele não negocia a autoridade. Ele reina. O texto o chama de fiel e verdadeiro. Em um mundo marcado por discursos sedutores, manipulações ideológicas, narrativas distorcidas e sistemas corrompidos, esse título carrega um peso imenso. A verdade não é mais relativa, a fidelidade não é mais opcional. O rei que retorna é a própria personificação da justiça. Ele julga e guerreia com justiça. Essa expressão é forte. Ele julga e guerreia. Isso nos tira da imagem romantizada de um Cristo passivo diante do mal. Aqui vemos um Cristo ativo, confrontando o sistema da besta, encerrando o ciclo de rebelião humana. É importante perceber que a batalha descrita não é uma guerra equilibrada entre forças semelhantes. Não há suspense sobre o resultado. A besta e o falso profeta que dominaram o cenário global, que implementaram controle econômico e religioso, que seduziram multidões, são capturados. O texto é direto: são lançados vivos no lago de fogo. Não há negociação, não há tribunal demorado, não há segunda chance. O juízo é imediato. Isso comunica algo profundo. O mal tem prazo. O poder tirânico tem limite. A arrogância sistêmica não é eterna. Cristo não volta apenas como libertador emocional. Ele volta como rei legítimo. Em sua veste e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse título confronta todo o projeto de poder centralizado que vimos ao longo da narrativa apocalíptica. O anticristo tentou consolidar um governo global. A Babilônia representou um modelo civilizacional autossuficiente, mas nenhum desses reinos é definitivo. O reino que permanece é o reino do Messias. Outro detalhe significativo é que ele vem acompanhado. Os exércitos do céu o seguem, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Isso aponta para os santos, para aqueles que permaneceram fiéis. A perseguição não foi o capítulo final da história deles. A marginalização não foi o destino definitivo. Eles participam da manifestação pública da vitória. Isso redefine completamente a lógica da história. O sofrimento dos fiéis não foi derrota, foi resistência. A fidelidade não foi ingenuidade, foi preparação para reinar com o rei. Da boca de Cristo sai uma espada afiada, símbolo da palavra que julga e executa a sentença. Não é uma arma física tradicional, é a autoridade da palavra. A mesma palavra que criou o universo é a que agora encerra o ciclo da rebelião. Isso reforça a dimensão moral do juízo. Não é explosão caótica, é sentença justa. Ele fere as nações com a palavra. Ele governa com vara de ferro. Essa imagem remete ao Salmo 2, onde o Messias recebe as nações como herança e despedaça a rebelião como vaso de oleiro. Perceba como toda a narrativa converge para esse ponto. O conflito espiritual invisível, descrito em Apocalipse 12, encontra seu desfecho visível. A grande tribulação, com seus selos, trombetas e taças, prepara o cenário. A queda da Babilônia remove o sistema que sustentava a oposição. Agora, o rei se manifesta. A história visível sempre foi reflexo de uma batalha invisível. E agora, o invisível se torna público, inegável, incontestável. Há também um contraste profundo entre dois banquetes descritos nesse capítulo. Antes da manifestação guerreira, há a celebração das bodas do Cordeiro.
A noiva está preparada. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Isso mostra que a volta de Cristo não é apenas juízo para uns, mas celebração para outros. Existe um aspecto relacional, pactual, de aliança cumprida. O cordeiro que foi morto agora celebra com sua noiva redimida. Mas logo depois, há outro chamado sombrio. As aves são convocadas para a grande ceia de Deus, para se alimentarem da carne dos reis, dos poderosos, dos que resistiram ao governo do Messias. É uma imagem forte, desconfortável, mas profundamente simbólica. Ela comunica reversão. Aqueles que se alimentaram do sistema da besta agora são consumidos pelo juízo. Aqueles que dominaram pela força agora são expostos em fraqueza. Tudo isso constrói o clímax visual e narrativo da revelação bíblica. Não é apenas um evento espetacular, é a reivindicação pública da soberania divina. Durante séculos, a pergunta ecoou: onde está Deus diante do mal? Apocalipse 19 responde: Ele estava permitindo que a história seguisse seu curso até o momento determinado. E quando esse momento chega, não há resistência capaz de impedir sua manifestação. E talvez o ponto mais confrontador seja este: a volta de Cristo não será secreta, não será simbólica, não será apenas espiritual. É descrita como manifestação visível, gloriosa, inconfundível. O céu se abre, o rei aparece, o sistema da besta cai definitivamente, o falso profeta é silenciado. O domínio enganoso termina, a autoridade legítima assume o trono da história. Isso muda completamente a perspectiva sobre poder, sobre governo, sobre cultura, sobre civilização. Se Cristo é o Rei dos Reis, então toda a autoridade humana é provisória. Se ele julga com justiça, então toda injustiça terá resposta. Se ele vence a besta e o falso profeta, então nenhum sistema ideológico é absoluto. Mas a narrativa ainda não terminou, porque após a derrota da besta e do falso profeta, ainda resta o grande adversário que esteve por trás de toda a trama desde o início. Aquele que foi lançado à terra, aquele que acusou, enganou, perseguiu. A história caminha para um desfecho ainda mais profundo, e o que acontece a seguir redefine não apenas o destino das nações, mas o próprio curso da eternidade. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu quero que você escreva nos comentários a frase Rei dos Reis. Se você entende que a história não termina no caos, mas na soberania de Cristo, comenta soberania absoluta. E se você quer continuar essa jornada até o desfecho final, escreve Eu Continuo. Quero ler cada comentário e saber que você está acompanhando cada etapa dessa revelação. Depois da derrota definitiva da besta, do falso profeta e do próprio Satanás, depois do juízo final diante do grande trono branco, quando os mortos são julgados segundo as suas obras e a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, a narrativa bíblica não termina em cinzas. Ela não termina em ruínas fumegantes. Ela não termina em vazio. É exatamente nesse ponto que Apocalipse 21 abre diante de nós o cenário mais extraordinário de toda a revelação. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. A história da redenção não termina em destruição, termina em restauração total. Perceba a profundidade disso. Durante toda a jornada profética falamos de juízo, tribulação, colapso moral, queda da Babilônia, conflito espiritual invisível, volta gloriosa de Cristo. Mas agora o foco muda completamente. O texto não diz apenas que Deus conserta o que estava quebrado. Ele faz novo, novo céu e nova terra. Não é uma simples reforma da estrutura antiga, é uma renovação radical da própria ordem da criação. O pecado, que entrou em Gênesis 3 e contaminou tudo, não tem a palavra final. A morte, que parecia invencível, é derrotada. O sofrimento que marcou gerações encontra seu fim definitivo.
João descreve também a nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu marido. Essa imagem conecta o início e o fim da Bíblia. A cidade não é apenas arquitetura celestial. Ela representa a habitação restaurada entre Deus e a humanidade redimida. Se no Éden, Deus caminhava com o homem antes da queda, agora essa comunhão é restaurada de maneira permanente e gloriosa. O texto declara: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Essa é a essência da esperança cristã. Não é escapar da terra. É Deus habitando novamente com sua criação purificada. E então vem uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Pense na densidade dessa frase. Não é apenas ausência de dor. É Deus pessoalmente enxugando lágrimas. Isso comunica proximidade, cuidado, intimidade. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo aquilo que associamos à experiência humana marcada pelo pecado é definitivamente removido. Não haverá mais hospitais, cemitérios, despedidas traumáticas, injustiças estruturais, opressão política ou corrupção moral. O ciclo de sofrimento é encerrado. É importante entender que isso não é linguagem poética vazia. É promessa fundamentada no caráter daquele que está sentado no trono. Ele declara: eis que faço novas todas as coisas. Não é um anjo dizendo, não é um profeta opinando, é o próprio Deus afirmando. E ele ainda acrescenta: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa reafirmação ecoa o título de Cristo em Apocalipse 19, fiel e verdadeiro. O Deus que julgou com justiça é o mesmo que restaura com graça. O juízo nunca foi o objetivo final. O objetivo sempre foi purificar para restaurar. A descrição da Nova Jerusalém é impressionante. A cidade tem a glória de Deus. Seu brilho é semelhante a uma pedra preciosíssima. Seus muros são grandes e altos, com 12 portas e 12 fundamentos, trazendo os nomes das tribos de Israel e dos apóstolos do Cordeiro. Isso revela continuidade. A história da aliança não foi descartada. Ela foi consumada. O Antigo e o Novo Testamento convergem nesse cenário. A cidade é perfeita em proporção, simbolizando plenitude e harmonia. O ouro é puro como vidro transparente. As pedras preciosas refletem luz. Tudo comunica santidade, ordem, beleza. Mas talvez o detalhe mais impactante seja este: não há templo na cidade. João diz claramente que não viu templo nela, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Isso significa acesso direto. Na antiga aliança havia separação, véu, sacerdotes intermediários. Aqui não há barreira. A presença de Deus é plena e constante. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz não é apenas física, é moral, espiritual, existencial. Não há mais trevas, não há mais ignorância, não há mais engano. As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória. Isso mostra que a redenção não anula a diversidade cultural redimida. Ela a purifica. Tudo que foi produzido para a glória de Deus é integrado nessa nova ordem. Nada impuro entrará nela. Nenhuma mentira, nenhuma abominação, nenhum sistema corrupto. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A cidadania eterna não é conquistada por poder político nem por mérito humano. É fruto da obra redentora de Cristo. Em Apocalipse 22, João vê o rio da água da vida, claro como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Essa imagem nos leva de volta ao Éden.
A árvore da vida, perdida após a queda, reaparece. O acesso é restaurado. A maldição já não existirá. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão o seu rosto. Isso é intimidade absoluta. Ver o rosto de Deus era impossível na condição caída. Agora é realidade permanente. O texto afirma que não haverá mais noite. Não precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. Isso encerra o ciclo da história com esperança sólida, não com terror. O Apocalipse, que muitos associam apenas a catástrofes, termina com restauração, comunhão, vida eterna e reinado compartilhado com Cristo. Perceba como toda a narrativa que percorremos aponta para esse desfecho. O conflito espiritual invisível não foi em vão. A grande tribulação não foi caos sem propósito. A queda da Babilônia não foi destruição aleatória. A volta de Cristo não foi apenas demonstração de poder. Tudo converge para um mundo renovado onde justiça e paz habitam permanentemente. Essa é a verdadeira mensagem profética. Não medo paralisante, mas esperança transformadora. Não especulação vazia, mas promessa concreta. Não fuga da realidade, mas restauração da realidade. O fim da história é a presença de Deus habitando com os homens, criação restaurada, sofrimento abolido e comunhão eterna. Se você chegou até aqui, eu quero saber. Comenta nova criação se essa promessa reacendeu esperança no seu coração. Se você entende que o Apocalipse termina em restauração total, escreve Deus habita conosco. E se você sentiu que essa palavra falou diretamente com você, comenta eu creio nessa promessa. Agora eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus, Pai eterno, nós reconhecemos que a história está em tuas mãos. Obrigado, porque o sofrimento não é o capítulo final. Obrigado, porque o juízo não é o fim da narrativa. Obrigado, porque o Senhor prometeu novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor, nem morte, nem lágrimas. Renova nossa esperança, fortalece nossa fé, ajuda-nos a viver hoje com os olhos fixos nessa promessa eterna, que o nosso coração esteja alinhado com o teu reino, que a nossa vida reflita essa expectativa de restauração total. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu a voz de Deus através desse vídeo, se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, se inscreva no canal agora. Faça parte dessa jornada de estudo bíblico, escatologia, profecias e esperança cristã. Quem chegou até o final comenta, eu permaneci até o fim. Deixa o like como sinal de que essa palavra edificou sua vida. E não saia agora. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela e continue aprofundando sua fé, porque essa jornada não termina aqui.